Olá pessoal, hoje eu vim, na verdade, compartilhar um pouco do momento que eu tive com Deus, com a presença dele, de lendo a palavra, de buscando nas escrituras aquilo que ele queria falar comigo. E, sabe, foram desde sexta-feira passada, desde o dia que ele me pediu, hoje fazem 7 dias, que ele falou comigo através de um capítulo e ele falou sobre procurar um tesouro. E quando começou nessa jornada, eu estava, sabe, muito frustrada, porque eu achei que eu iria conseguir achar o meu tesouro no primeiro dia. E então o Senhor colocou no meu coração de fazer algo diferente, de ter o novo de Deus na minha vida. Quando eu comecei nessa jornada, que eu não comecei sozinha, eu comecei com um grupo além do véu, onde nós fazemos coreografia na nossa igreja. Quando começou, eu falei, Senhor, eu sei que eu preciso orar, achar a sua presença, mas eu quero o novo. Como achar a sua presença com base em uma palavra que foi determinada e eu não sei como começar e muito menos como terminar. E foi uma busca incessante, dia após dia, de devocional, de jejum, de buscar a presença do Senhor todos os dias, tanto separado quanto nós todas juntas. E vivemos coisas lindas e maravilhosas, mas eu sentia que ainda faltava algo. Começamos a procurar significado de nomes, sabe? E sempre vinha o número 3 toda hora, sabe? Nessa procura e a gente tentando achar o significado através da palavra do Senhor Jesus. E sabe, foi muito frustrante. E foi frustrante porque eu procurava, o Senhor falava, eu não conseguia compreender. E eu falei, Senhor, se é o inimigo, repreende. Aí marcamos com a Raíssa de ela vir aqui em casa. Ela veio, a gente fez jejum, nós oramos, nós buscamos a presença do Senhor. O Senhor falou lindamente, falou com ela. Lógico que foi batalha, irmãos, pra poder achar, sabe, entender, na verdade, o que o Senhor estava falando pra gente. A compreensão não estava tão apalpável do jeito que a gente já tinha experimentado, né? E começamos a buscar a presença do Senhor. Ele falava, então tá bom, Senhor, tudo bem. E assim falamos, vamos continuar orando, fazendo jejum, tudo separado, cada um na nossa casa, mas com esse intuito. Porque naquele dia, que foi na sexta-feira, que era um devocional com ensaio, o Senhor nos entregou o 1 Samuel 20 e ele entregou pra gente, né, esse 1 Samuel 20, e a gente foi buscar, porque assim, quando ele entregou esse livro pra gente ler esse capítulo, ele falou que era pra gente procurar um tesouro. E eu fiquei procurando esse tesouro. Não só eu, todas nós ficamos procurando esse tesouro. Principalmente eu e a Raíssa. Porque na verdade somos com um pôster por 3 pessoas. Aí ficou eu e a Raíssa, né, buscando. E eu falei, Senhor, que tesouro é esse? Eu sei que é sua presença. Mas a palavra do Senhor também nos ensina pra buscar até achar. E ele queria que nós fôssemos atrás dele, que a gente procurasse, que a gente lesse, investigasse, orasse. Tudo isso era necessário para sentir a presença de Deus de uma forma diferente. Até que ele falou comigo através do capítulo anterior, no 1 Samuel 19. E aí sim eu consegui compreender o que ele estava querendo dizer para cada uma de nós, que quando for o devocional, agora eu vou passar para cada uma delas o meu tesouro, o que eu achei, e vamos compartilhar ali a presença do Senhor, porque isso faz parte da comunhão, né, com os irmãos, é você compartilhar a presença do Senhor Jesus e o seu irmão ser tocado pelo seu testemunho, porque testemunho não é somente as vitórias que você tem no dia a dia, mas o testemunho quando você tem um encontro com o Senhor, o impacto que tem o Senhor na sua vida, né? É você compartilhar da presença viva, da presença palpável do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus, do que Ele faz, não só nas áreas financeiras, nas áreas emocional, nessas áreas, sabe? Mas na área que é só Ele. Aonde você precisa totalmente dele, você é dependente dele.
para você seguir nessa caminhada e ser mais uma vez renovado através da palavra do Senhor. Porque o renovo do Senhor não é por muito ler de qualquer forma, mas é como quando você pega aquela palavra, você mastiga e ela lhe desce com sabor de mel. Quando você, sabe, procura, investiga, quando você fala, Senhor, eu quero entender o que o Senhor está falando comigo através dessa palavra. E só dá para entender através do Espírito Santo de Deus. Sem Ele não compreendemos a palavra. Dá para entender através do Espírito Santo. E às vezes você vai ter que procurar, ler, reler, ter paciência para procurar a presença do Senhor. Aí entra a parte que o Senhor falou comigo. E foi aí que eu vi que o Senhor, Ele nos estende a mão através da palavra. Só que para poder caminhar, dar os passos, isso vai depender de cada um de nós. E conforme Ele foi me ministrando, e veio a pergunta: quanto tempo você está disposto a meditar na palavra? Quanto do seu tempo você tem para dar para o Espírito Santo? E quando você tem esse tempo, você fica com pressa de acabar logo por causa das coisas que você tem que fazer? Ou você fala, Espírito Santo, fica à vontade? Como é que você se posiciona? Tudo isso Ele ministrou para mim nesses dias. E é justamente isso, porque ele estava com tanta pressa que não estava conseguindo saborear a presença real dele. Sentindo da forma que era para sentir, na intensidade que ele queria. Porque parece que a gente pega a palavra e fica tentando mudar ela para fazer sentido pra gente, quando é nós que devemos nos mudar para poder entender o sentido da palavra. Nós que precisamos sair da nossa zona de conforto e começar a mergulhar mais fundo naquilo que o Senhor quer nos falar. Porque às vezes Ele não quer falar conosco só referente à nossa dor e ao nosso sofrimento. Ele quer falar sobre a presença dEle, Ele quer falar sobre a volta dEle e Ele quer falar sobre buscar a Ele e achar, sabe? E é isso que precisamos entender. Qual é a posição que você se encontra hoje? Como é que você está? Porque precisamos estar na posição, e às vezes estamos na posição, mas a gente começa a viver um momento da nossa vida que são tantas coisas acontecendo que a gente começa a ignorar a voz do Espírito Santo, quando Ele está falando que a gente só precisa parar e ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ele tem falado ao nosso coração. Deixa, sabe, a palavra penetrar dentro do seu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você de uma forma diferente. Amém? Eu vou ler 1 Samuel 19:20, que diz assim: Então enviou Saul mensageiros para trazer a Davi, aos quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E se a gente continuar lendo a história, no final, depois que Saul manda os profetas, ele manda 3 vezes. Ele manda a primeira remessa, eles ficam lá profetizando com eles. Depois manda a segunda remessa, acontece a mesma coisa. A terceira remessa acontece de novo, até que Saul resolve ir até lá. Saul, como muitos sabem, estava querendo matar a Davi. E eles acharam a Davi e foram para ir ter de encontro para, ceifar a vida de Davi, acabar com a vida dele. Mas algo aconteceu e o Espírito Santo de Deus entrou em cena. O que foi isso? Eles todos começaram a orar, a profetizar, foram cheios do Espírito Santo de Deus, tanto que Saul, no final do versículo, que é o 24, ele rasga suas vestes, ele tirar as vestes, que significa que é tirado o mal dele, e ele se despiu dele mesmo, porque ele intentava contra a vida de Davi. Mas no momento que ele chegou naquele lugar, o Espírito Santo de Deus entrou na vida dele e não deixou que, ele continuasse com o plano dele. Ele se rendeu aos pés do Senhor e começou a adorar. Mas isso não significa, que ele foi totalmente... Deixa isso para outra hora. Mas o que tem a ver isso comigo e com você? O quanto nós estamos buscando da presença de Deus, de estar na presença dele, para que o Espírito de Deus que está em nós
entre em outras pessoas também, sabe? Toque em outras pessoas também que estão ao nosso redor. Até mesmo o inimigo que tenta nos cefar, o inimigo que tenta nos destruir, o inimigo que tenta nos derrubar. Porque muitas das vezes a gente leva o nosso próximo como nosso inimigo, mas na verdade ele não é o nosso inimigo. Nós só precisamos estar orando, profetizando e estar em comunhão e intimidade com o Espírito Santo de Deus para entender o que ele quer fazer na nossa vida e naquele que tenta nos derrubar. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, Davi pensou, opa, será que pode ter uma mudança? Será que ele não vai querer mais me matar? Pode ser que aconteça, irmão. Mas no versículo 20, de 1 Samuel 20, é uma estratégia que eles têm para saber qual era o desejo do coração de Saul. Porque depois que ele saiu da presença do Senhor, ele ainda tentava matar Davi. Só que depois que ele saiu da presença do Senhor. Porque quando ele estava lá juntamente com que Davi também estava lá, Samuel estava lá, estava todo mundo profetizando, aqueles monte de mensageiro que ele tinha mandado, estava todo mundo profetizando, ele foi cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Entendeu? E aí que entra a nossa parte. O quanto eu estou buscando da presença do Senhor para que todos sejam afetados da mesma forma. Essa é a pergunta do Senhor. É isso que, sabe, ele veio, tocou no meu coração e fez meu coração arder de uma forma que eu falei, Senhor, é isso que eu quero. Porque depois no versículo 20 é como eu falei, só foi estratégias. Nós precisamos ter estratégias para vencer a obra do mal e para também estar mais perto de Deus e ter intimidade com Ele, para Ele dar estratégia, para também tomar, sabe, pessoas ao nosso redor com o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu espero que o Senhor tenha falado contigo através desse vídeo. Desculpa se eu tô toda, né? Enfim, que o Espírito do Senhor tenha... E é isso, que venhamos buscar a presença do Senhor dessa maneira. Que quando alguém entrar no ambiente onde tem a presença de Deus, sejam tomados pelo Espírito Santo de Deus. Que venhamos entrar num lugar de intimidade, onde o nosso coração queima, que... não tem nem como explicar, só o Espírito Santo do Senhor para usar a nossa boca, para profetizar, para levantar alto clamor ao Senhor. O meu coração queima pela presença de Deus e poder, sabe, compartilhar esse momento com todas hoje nesse devocional vai ser algo bem diferente, mas algo diferente aconteceu dentro de mim. O meu coração queimou de um jeito diferente, porque eu procurei a presença do Senhor, eu procurei ter intimidade com Ele através da palavra dEle, mas do jeito dEle, dessa vez, da maneira que Ele queria, sabe? Não desanima, se coloque de pé, que o Espírito Santo do Senhor vai falar com você. Toma posse, em nome de Jesus. Quanto mais buscamos da presença do Senhor, quanto mais queimamos por Ele, por causa da presença dEle, sem altos interesses, mais Ele, sabe, queima em nós e vai invadindo, vai transformando o ambiente, vai transformando outras pessoas ao nosso redor. E o mesmo coração que queima por Jesus começa a queimar em outras pessoas, por causa de Jesus, por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Então procure enquanto você pode achar, se achegue a Ele enquanto você está perto. Não é procurar hoje e esquecer amanhã, procure dia após dia, quanto tempo for necessário, mas busque a presença do Espírito Santo de Deus. Busque a Ele com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, e Ele falará com você.